Bom dia, galerinha. Tudo bom com vocês? Nosso assunto de hoje vai continuar sendo o futebol. A gente vai finalizar hoje. E aí ficaram alguns conceitos que a gente precisa ter conhecimento para fazer as questões, para numa redação do Enem a gente conseguir se sair bem. E são conceitos que fazem parte da nossa aula, certo? Eu não vou me prolongar muito porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, então vamos direto para o nosso primeiro conceito, que é o conceito de fair play financeiro. A gente já viu o conceito de fair play, né, que é uma questão ética de jogo limpo no futebol e que não está nas regras do futebol. Diferente do fair play financeiro. Então, só pelo nome, a gente pode deduzir que o fair play financeiro é um jogo limpo nas questões financeiras, de dinheiro, não é isso? Então, o fair play financeiro, ele não está aqui no Brasil nas regras, mas na Europa, algumas competições estão adotando o fair play financeiro com o intuito de tornar a competição mais justa. Então, professor, o que é então o fair play financeiro? Algumas competições colocam limites de gastos nas contratações dos jogadores para que haja um pouco mais de justiça, de equilíbrio nos times que vão competir naquele campeonato. Claro que não é nada muito baixo, né, que vai impedir a maioria dos clubes de fazer suas contratações. O limite para o fair play financeiro ele é alto, mas para uma ou duas equipes que gastam muito em contratações, isso acaba sendo um problema. Por exemplo, o Paris Saint-Germain, quando contratou o Neymar, então teve um problema ali de fair play financeiro, porque os números do clube naquele ano foram altíssimos. Então, basicamente, o fair play financeiro é isso. Algumas competições lá da UEFA, que é na Europa, que é quem organiza as competições europeias, algumas competições têm esses limites de gastos e isso tem trazido alguns problemas para esses grandes clubes. Né? O Barcelona também teve um pouquinho de problema com isso. Então é uma coisa que está surgindo agora, não é nada ainda muito grande, mas está surgindo. Possa ser que isso ganhe uma força maior e a gente tenha realmente limites menores e que possam tornar o futebol um pouco mais justo ali quando a gente fala de grandes clubes e os clubes pequenos. Né? Tem clube que a folha de pagamento de todos os seus jogadores não paga o salário de um jogador de uma equipe grande. Então seria uma forma de fazer esse controle, né? De tentar tornar isso mais justo. Então, esse já é o nosso primeiro conceito e vocês já podem colocar aqui nos comentários do mural o que é que vocês acham sobre isso. Vocês acham que isso é legal, que isso realmente traz mais justiça, ou que isso não é justo, que o clube grande ele tem o seu merecimento e aí é uma questão de merecimento. Quem tem mais dinheiro gasta mais. Estou esperando os comentários de vocês aqui sobre esse conteúdo, ok? Então esse é o nosso primeiro conceito, fair play financeiro. A gente agora vai para um outro conceito, né, uma expressão na verdade, que é muito utilizada no futebol. Elefante branco. Quando a gente teve a Copa aqui no Brasil, se falou muito disso. E é um conceito que a gente precisa ter, porque no Enem pode cair essa expressãozinha. Né? Vai que numa redação tenha sobre esse conceito, sobre essa expressão, e a gente não saiba nada sobre ela. Então é uma expressão do futebol. Ficou muito forte aqui na época da Copa do Mundo. E o elefante branco, gente, tá aqui, ó. Essa expressão é utilizada para classificar algo valioso ou que custou muito dinheiro, mas que não possui
utilidade ou importância prática. Então, quando a gente vê aquelas grandes obras, o Brasil tem muito disso, né? Aquelas grandes obras que ficam lá paradas e que muitas vezes muda o governo, aquela obra não vai para frente, então fica lá aquela obra gigantesca que gastou muito dinheiro e que não serviu para nada. Então ali é um elefante branco. Lá no futebol, isso é muito utilizado com a questão dos estádios. E aí a Copa do Mundo do Brasil trouxe muito essa expressão, porque alguns lugares, por exemplo, lá em Manaus, a Arena Manaus, eram a média de público lá era de 2 a 3 mil espectadores. E aí, para a Copa do Mundo, se construiu uma arena com capacidade para 50, 60 mil pessoas. A questão toda é, depois, aqui na nossa Fonte Nova também, no comecinho, a gente teve problema com a Fonte Nova, porque ela era muito cara para manter e os jogos que estavam acontecendo aqui não estavam conseguindo manter. E aí rolou aquela parceria, né? Para poder manter a Fonte Nova, vocês sabem, para a gente não ficar falando no vídeo de patrocinadores, né? Mas teve um patrocinador que comprou, investiu muito dinheiro na Arena Fonte Nova. Então tem tudo isso acontecendo para manter a arena, porque é muito caro. A gente construiu no Brasil arenas, né? São estruturas gigantescas e que gastam muito dinheiro. Lá em Manaus era pior ainda, porque aqui a gente ainda tem alguns jogos de Bahia e Vitória. A arena foi utilizada para shows, para outros eventos, para tentar arrecadar mais dinheiro. Em Manaus, a arrecadação é muito pouca. Então, muito se falou sobre esse elefante branco, que seria essa arena de Manaus. E aí é interessante, se a gente for fazer uma redação sobre isso, é interessante que a gente saiba de onde surgiu esse tema. E aí esse tema, gente, essa expressão elefante branco, ela tem sua origem, tá aqui ó, pra gente, tá vendo? A lenda do elefante branco. Então ela tem sua origem onde atualmente é a Tailândia. E aí conta que quando um súdito não agradava muito o rei, esse rei presenteava ele com um elefante branco. E vocês sabem que lá o elefante ele é um animal sagrado. Então ele tem que ser bem tratado. Não é só uma questão de manter o animal, mas você tem que tratar muito bem o animal. Então tem que limpar, tem que alimentar, tem que arrumar ele, enfeitar. E isso é muito caro para no final esse elefante não te dar retorno nenhum. Porque o elefante não pode trabalhar, não pode ser vendido. Então você ficava com um elefante dentro de casa, tendo que fazer tudo isso, gastando esse monte de dinheiro e não ter esse retorno. Daí surgiu essa expressão do elefante branco. Já estou esperando o comentário de vocês sobre essa nossa expressão elefante branco. Vocês já tinham ouvido, nunca tinham ouvido? Vamos para uma outra questão que também vira e mexe, tem alguma coisinha ali no Enem sobre isso, né? Uma questão que usa um texto que faz uma referência a isso, que é a questão da violência no futebol. E aí, vira e mexe, agora tem menos porque a gente está sem público nos estádios, mas tem semana que a gente tem 2, 3 notícias, né, de violência no futebol. E o futebol ele é um esporte muito violento. A gente tem dentro de campo algumas faltas que geram muitas lesões. É um esporte que está entre os 10 que mais lesionam do mundo. Eu até separei um videozinho aqui pra gente ver, enquanto eu vou tirar o áudio dele. E a gente tem algumas cenas de algumas entradas dentro do futebol que são bem fortes, né? Então é um esporte muito violento. O que eu acho legal desse tema para a gente começar a pensar, caso seja um tema de Enem, eu acho que é legal a discussão. O futebol dentro de campo, ele é reflexo, desculpa, a violência dentro de campo, ela é reflexo da violência fora de campo, ou a violência, eita, olha lá,
ou a violência fora de campo é reflexo dessa violência dentro de campo, ou as duas coisas, né? Olha lá, a gente tem algumas situações bem, bem feias mesmo de agressão, não tem outra explicação para essas situações, né? Uma entrada dessa, olha lá, são as situações de agressão. Então tem algumas imagens aqui para a gente ver dessa violência dentro de campo, do como o futebol ele é violento dentro de campo, mas a gente não pode esquecer que a gente, enquanto torcedor, também tem o nosso papel. A gente gosta de criticar, né, dizer, pô, professor, mas está errado essa violência, eu não concordo, mas quando eu, vou tirar o áudio desse vídeo também, mas quando eu estou lá no estádio, que o meu time é rebaixado, eu acabo também fazendo isso, né? A gente tem algumas cenas aqui de quando o Curitiba foi rebaixado, e aí teve muita violência, a torcida invadiu o campo, teve confronto, cadê? Teve confronto com policiais, olha aí, que absurdo. E aí, esse lado da violência é um lado que é nosso. A gente, enquanto torcedor, é quem participa disso daqui. Porque é muito fácil a gente sempre ficar de fora criticando o jogador, né? Dizendo que o jogador tá errado, tá muito violento. Mas a gente, quando tá lá na torcida organizada, a gente tá fazendo a mesma coisa. Olha lá o confronto com policiais. Olha que coisa horrível. Então é um tema que eu acho que é interessante pra gente refletir. Se é a violência do jogo que traz essa violência fora de campo, ou se é essa violência de fora de campo que torna o futebol mais violento. Fica também uma reflexão. Quem quiser já escrever isso também nos comentários, já fica aí mais uma tarefa pra gente. Então, esse é o nosso terceiro tema, né? A gente viu fair play financeiro, a gente viu sobre a expressão elefante branco. Agora, para a gente refletir um pouquinho sobre a violência dentro de campo e a violência fora de campo. E por último, gente, mas não menos importante, a gente vai pensar um pouquinho sobre a relação do futebol com tudo o que está acontecendo no mundo, né? A gente teve essa semana o Dia do Orgulho Gay e trouxe muita movimentação nas nossas redes sociais e isso também afeta o futebol. Como eu sempre digo a vocês, não é só 11 jogadores atrás de uma bola. Né? Futebol é economia, futebol, a gente já viu futebol é política, futebol é economia. E a gente vai ver agora uma questão bem atual, uma questão que aconteceu agora na Eurocopa e que tem muita repercussão. Quem está no Instagram acompanhou essa repercussão e já tem uma nova repercussão agora com a seleção brasileira, que eu vou chegar lá. Né? Então, tudo começou, a notícia está aqui, ó. Lá na Hungria, uma lei foi aprovada onde era proibido falar sobre homossexualidade nas escolas. Vamos lá. Olha como a gente está, né? A gente está falando da Hungria, da política, das leis que são aprovadas na Hungria. Olha o reflexo disso lá no futebol. Então essa lei ela foi aprovada lá na Hungria e a Alemanha ela era contra essa lei. E aí no jogo da Eurocopa, que iria acontecer lá na Allianz Arena, tá para vocês a imagem aí. A ideia da Alemanha era pintar toda a Allianz Arena com as cores do arco-íris e que como uma mensagem de força, né? Porque representa a galera do LGBTQIA+. E, porém, a UEFA, que é a organizadora dos eventos lá no continente europeu, proibiu que isso acontecesse. Vocês sabem que manifestações políticas elas são proibidas nesses eventos, né? Tanto
na Eurocopa, a gente vai ter a Olimpíada agora, manifestações políticas elas são proibidas. E a UEFA proibiu. E isso teve uma repercussão muito grande, muito grande. Com a rede social hoje, né? Então a galera foi em massa contra essa atitude da UEFA. E a UEFA acabou dando um passinho para trás. Colocou a logo dela, a logomarca da UEFA, toda com as cores do arco-íris, né, para tentar se defender, dizer que não era preconceituosa, não era homofóbica, e gerou essa discussão. Quem está assistindo a Eurocopa viu que depois disso, alguns atletas entraram no dia do orgulho gay, alguns atletas entraram em campo com a numeração colorida, com as cores do arco-íris. E alguns capitães entraram com aquela braçadeira de capitão com as cores do arco-íris. Uma maneira de tentar protestar, de apoiar a causa sem ferir a regra, né? Porque a regra da UEFA é que não podem acontecer essas manifestações. Bom, isso é o que está acontecendo, né? De atualidade. E aí nesses últimos dias agora, é que com esse assunto à tona, né, da galera, dos números de jogadores coloridos na Europa, a galera começou a perceber que na seleção brasileira, agora na Copa América, primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui, por conta da pandemia, eram 23 jogadores relacionados, então a gente não tinha o número 24. Porém, por conta da pandemia, são 28 atletas relacionados agora, escalados, né? E na Copa América, de todas as seleções que estão lá, com 28 atletas, o Brasil é a única seleção que pula do número 23, que é o goleiro Ederson, para o número 25, que é o volante Douglas Luiz. Então não tem o número 24 na seleção brasileira. E aconteceu, né, o questionamento com a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, por que não tem o número 24? A gente sabe que aqui no Brasil, o número 24 corresponde ao veado, lá no Jogo do Bicho. E esse termo é usado como ofensa a homens gays no Brasil. Vocês sabem disso, né? Então, por conta disso, os órgãos estão aproveitando esse momento do mês do orgulho LGBTQIA+, esses órgãos começaram a cobrar da CBF uma explicação que até a data de hoje, eu estava aguardando essa resposta, mas não tem ainda uma resposta da CBF do motivo para o qual a seleção brasileira não ter esse número 24. E aí a gente vai ficar para os próximos dias aguardando essa resposta aí, é uma notícia nova, aguardando a resposta da CBF, ver se a CBF vai ter alguma justificativa para isso aí, ver se os desdobramentos disso daí, né? Eu já vi que algumas instituições, alguns órgãos estão querendo entrar realmente na justiça contra a CBF para saber o porquê de não ter o número 24. Então vamos ver, eu trago para vocês a atualização disso daí. Beleza? Então, esse é mais um assunto. Quem quiser comentar sobre isso aqui, pode deixar no mural. E para não ficar muito longo o vídeo, eu vou encerrando por aqui. Então, só recapitulando, fazendo um resumo do que a gente viu hoje, a gente viu esses temas que estão aqui em cima, tá bom? A gente viu o fair play financeiro, a gente viu o elefante branco, a gente viu a questão da violência dentro e fora do campo, e a gente viu também essas questões ligadas a todo o que envolveram o mês de homenagem ao orgulho LGBTQIA+. As questões na Europa, as questões aqui no Brasil, que são questões atuais, tá bom? Questões de atualidade. Com isso, eu acho, se houver mais alguma coisa a gente traz, mas eu acredito que com isso a gente encerre
o nosso tema futebol, né? A gente já conseguiu ver futebol política, futebol economia, futebol atualidades. E agora eu acho que a gente consegue encerrar. A gente vai fazer uma aulazinha síncrona para tirar as dúvidas dessa aula. Então assistam a aula, quem puder, quem tiver dúvida, volta, assiste de novo e se a dúvida permanecer, a gente tira essa dúvida na aula síncrona, tá bom? Um grande abraço, galerinha. Um bom final de semana.